Sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 da disciplina de Laboratório de Programação. E hoje a gente vai ver expressões e controle de fluxo. Então aqui está o nosso sumário. A gente vai ver o nosso primeiro programa em linguagem C. Depois a gente vai ver a entrada e saídas básicas, tudo bem? As entradas e saídas básicas. Expressões, então a gente vai ver variáveis, tipos básicos, declaração e valores indefinidos. Operadores aritméticos, relacionais e lógicos, nossa atribuição, incremento e decremento. E no final a gente vai ver controle de fluxo. Na tomada de decisão a gente vai ver if else, construção de laços, a gente vai ver o while, do while e o for. E na seleção o switch case. Então vamos iniciar logo com o nosso primeiro programa. Como que a gente vai fazer o nosso primeiro programa só para printar na tela, aqui no caso, Olá Turma. Então eu vou tirar aqui dos slides, tá? E a gente vai ver aqui como é que vai funcionar, tudo bem? Então basicamente, vai ser o jogo da velha, include, aí tem um stdio.h, depois tem int main, a gente vai colocar o printf, olá turma, ok? Então vamos ver se vai funcionar agora. A título de curiosidade, aqui ó, funcionou, tudo bem? Olá turma. Eu estou utilizando o IDE. A minha IDE aqui ela é o CodeBlocks, tá? Mas você pode ficar à vontade para escolher a que você quiser, tudo bem? Tem muita gente que usa também o deve ser mais, e aí tem uma infinidade, não infinidade, mas você tem várias opções aí disponíveis para você, tudo bem? Então, o que a gente tem que entender aqui desse programa básico aqui no começo, né? A gente já viu ele funcionando, mas é o seguinte, que na primeira linha a gente está fazendo o include, né? A gente está incluindo o que? A biblioteca stdio.h. Std aqui no caso vem de standard, e isso quer dizer padrão, tudo bem? Padrão de quê? Aí tem o io, então lá do inglês IO, né? Ou seja, do in, out, ou seja, de entrada e saída. Então aqui é o padrão de entrada e saída. Então aqui a gente vai ter essas funcionalidades de entrada e saída, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar funcionalidades da matemática, como por exemplo fazer raiz quadrada, fazer potência, né, um número elevado a outro, né, então teria que pegar outra biblioteca, que no caso seria a math.h, tudo bem? A math.h que tem essas funcionalidades, tudo bem? Então existem várias outras bibliotecas, mas aqui, como é bem simples, a gente basicamente só precisa dessa daqui. Aqui a gente tem a nossa função principal, que é a main. Ela que vai ser a nossa primeira função que vai ser iniciada, tudo bem? Quando o programa começar a rodar, vai começar simplesmente dela. Aqui a gente tem o nosso a nossa primeira funcionalidade de saída, que é o printf, né? Saída por quê? Porque a gente está considerando que está saindo para a tela, tudo bem? Então tá saindo lá do computador para algum lugar. Então esse algum lugar, no caso, seria a tela do seu computador. Então ele vai imprimir olá turma, do jeito que ele fez aqui. Então nesse printf, basicamente o nome da função é esse, né? Printf, e entre parênteses aqui você vai colocar uma string, uma frase, um nome aqui. Então uma string, uma frase, um nome, no C você pode ver que a gente está utilizando aspas duplas aqui, tudo bem? Então, o que tiver em aspas duplas aqui, você pode considerar que é uma frase, tudo bem? Uma frase, um nome.
E dentro aqui você pode perceber que que eu coloquei olá turma e depois disso, né, depois desses sinais de exclamação aqui, eu coloquei um /n, tá? E esse /n ele não vai aparecer aqui quando você executar, ó. Tudo bem? Cadê? Aqui não fez nada, né? Aparentemente você não fez nada, mas de fato ele fez sim. Quando você coloca /n, você quer dizer para ele dar um enter. Então o enter ele faz duas coisas, ele vai para a linha de baixo para o começo da linha. Tudo bem? Então, quando eu fiz essa execução, ó, aí aqui, depois desse último exclamação aqui, ele foi para a linha de baixo para o início da linha, tá? Se eu tirar esse /n aqui, ó, então a gente não vai ter mais o espaço, ó. Ele simplesmente para aqui. Você vê que processos aqui não tem mais nenhuma linha entre process e olá turma, tudo bem? Ó, se eu voltar aqui de novo, ó, então botei o /n, agora você vai ver que tem uma linha aqui. Okay? Então, existem outros comandos também, tipo o /a, ele vai dar um bip, né? O seu computador ele vai fazer o seu computador ele dar um bip. Mas enfim, aqui é o básico, né? Então aqui return 0, aqui simplesmente ele retorna para o seu sistema operacional 0, tá? Isso tem um significado, né? Quando você retorna 0 é porque funcionou e deu certo o seu programa. Caso contrário, você vai retornar outra coisa e vai informar que vai estar errado, tá? Então, para a gente entender, isso aqui é o básico, tudo bem? Então agora vamos voltar lá para os nossos slides, tá? Então, o nosso primeiro programa já foi. Agora vamos para entrada e saídas básicas, tudo bem? Então, a saída a gente já viu que tem um printf, né? Então, basicamente, você coloca printf, aí abre e fecha parêntese e dá o ponto e vírgula. Aqui, ponto e vírgula no sentido de que ele está acabando aqui uma instrução para ser utilizada. Se você for perceber, a gente vai utilizar vários pontos e vírgulas aqui e você vai entender bem, tá? Então, dentro dos parênteses, você tem que colocar uma string, tudo bem? E aqui no caso, no C, a gente reconhece que o que você deixar entre aspas duplas, aqui no caso está digite um número e depois /n, né? Então ele vai reconhecer isso aqui como uma string, né? Um nome, uma frase. E é evidente que tem alguns comandos aqui que eu posso colocar aqui dentro, que seria o /n, simbolizando o enter. Tudo bem? Então, outra função seria o da entrada, né? Que seria o scanf. Então, você tem aqui esse exemplo aqui, né? Então, aqui você tem um int x, ponto e vírgula, aí tem um printf, digite um número, ou seja, vai aparecer lá na tela pedindo para o usuário digitar um número, aí o usuário vai digitar, aí ele vai usar essa função aqui, scanf, né? O que é que isso aqui tem a ver, né? Então, aqui você está vendo que você está pegando uma string, como eu já falei, porque está entre aspas dupla, só que você colocou %d. Tudo bem? Esse %d aqui tem a ver com esse int aqui em cima. Tudo bem? Porque você quer colocar no x. Aí o x ele é um int, tá? Então, quando você botar o %d, ele está ligado com o int. A gente vai ver isso aqui melhor no decorrer da aula, tudo bem? Aí tem o e-comercial, que é o x. Então, o meu x é uma variável. Quando eu coloco o e-comercial na frente de uma variável, eu quero me referir ao espaço de memória, ao endereço de memória daquela variável. Tudo bem? Então, aqui é o endereço de x. Ok? Então, simplesmente você vai pegar, aqui no caso, o número inteiro, e que o usuário vai digitar e vai colocar lá no endereço dessa variável, ou seja, você vai colocar no x. E logo aqui abaixo você tem outro printf que vai imprimir na tela, né? Número digitado aí você tem o %d aqui, e esse %d ele significa que você quer imprimir na tela, né? Você quer colocar na tela o número inteiro e mais, esse número inteiro é referente a uma variável do seu programa, que aqui no caso é o x.
Então, você bota vírgula x aqui dentro do seu printf que vai imprimir, né? Número digitado aí você pega o número inteiro que o usuário digitou. Ok? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Então, vamos aqui, né? Então, lá eu tenho digite o número, vou colocar aqui. Digite o número, vou fazer assim só. Tá, ponto e um espaço, eu não vou colocar barra não, tá? Aí tem o scanf. Tem o scanf, que tem o %d. E tem o endereço do x. No caso aqui, tenho que colocar o int x aqui. Então, é importante que a gente siga com a indentação. Então, essas instruções aqui, né, esses blocos de comando, eles estão aqui dentro da função main. Então para ficar mais claro, é bom a gente colocar com um enter aqui. Tudo bem? Então, a gente bota um enter para cada um desses blocos, para cada um desses comandos que estão dentro dessa função main. Tudo bem? Então, depois disso, lá, você tem que printar, né? Tem que número digitado. Colocar aqui igual %d. E aqui você coloca o x. Ok? Então, vamos ver aqui como é que funciona. Então, aqui ele vai executar, ele bota digite o número, tudo bem? Aqui no caso é o número inteiro, né? Então, se eu colocar 10 aqui, ok? Aí ele vai imprimir o quê? Número digitado igual a 10, que é exatamente o número que ele pegou do usuário, que no caso fui eu, tá? Então, se você colocar aqui outro número também, vai funcionar também, tá? Tipo 75. Aí ele vai digitar. Aí ele vai colocar número digitado 75. Então, aqui a gente percebe como é que a função scanf funciona. É evidente que no decorrer do curso a gente vai entender melhor aqui o que a gente está fazendo, tá? Então, às vezes fica meio por cima aqui, mas quanto mais a gente for fazendo, mais a gente vai ficando com o entendimento mais completo. Voltando aqui para os slides, né? A gente vai agora para as expressões, tudo bem? Então, o que a gente tem que entender primeiro aqui é o que são variáveis, tudo bem? Que basicamente são espaços de memória para armazenar um tipo de arquivo. Então, aqui a gente vai ter esses tipos, tudo bem? Que nessa tabela aqui abaixo, ó, a gente pode perceber que a gente tem o char, tem um int, tem um float, tem um double, né? O int a gente já utilizou lá e viu que quando a gente for fazer leitura dele lá no scanf, né? Ou então quando a gente for utilizar ele lá no printf, a gente vai usar o %d, tudo bem? Então a mesma coisa para o char, para o float e para o double, tudo bem? O char no caso é o %c, o int é o %d, o float é o %f e o double é o %e. Então, o que é que diferencia aqui cada um aqui desses aqui? Quando a gente coloca um char, normalmente a gente quer se referir a um caractere, tudo bem? Mas a gente sabe que, no final das contas, tudo dentro do computador é número, tá? Então, cada tipo desse aqui tem uma representatividade, tudo bem? Então, se o tamanho dele é 1 byte, então ele vai ter uma certa quantidade de números que ele pode representar, tudo bem? Então, aqui no caso, o char ele vai do menos 128 a 127, tudo bem? Já o int ele tem 2 bytes, então ele consegue pegar mais valores para ele, tudo bem? Então, vai do menos 32.768 a 32.767, ok? Então, o float ele tem já 4 bytes, então ele vai algo em torno de menos 10 elevado a 38
a 10 elevado a 38. O double ele já tem o dobro lá do float, né? Ou seja, ele tem 8 bytes. Então ele vai do menos 310 elevado a 380 a 10 elevado a 380. É evidente que se você quiser números maiores do que, eu não quero apenas essa representatividade aqui de números, entendeu? Eu quero um número maior, tudo bem? Então você vai ter que pensar em números grandes, entendeu? Então quando a gente pensa em números grandes, a gente vai ter um outro tratamento, tudo bem? É bem recomendável de que a gente utilize vetores, ok? Mas a gente vai entender isso no decorrer da disciplina. Então, voltando aqui para o nosso código, né? Então a gente já vê que a gente já fez uma declaração de uma variável inteira aqui, tudo bem? Que é para números inteiros. Só para deixar claro, né? O SHA eu falei que é para caracteres, o int é para inteiros, o float normalmente a gente usa para números reais e o double também a gente usa para números reais, ok? Fora essas variáveis comuns, né? Assim, vamos assim dizendo, existem outras também, tá? Tipo o int, se você quer um int, mas ele tá pequeno, eu quero para valores maiores. Aí você tem o long int, tudo bem? Aí ele vai pegar valores maiores. Aí você tem a variável que não vai pegar números negativos, ou seja, que vai pegar a partir do zero e vai só pegar números positivos depois. Okay? Então, você tem esses outros tipos também, mas para esse começo aqui, esses aqui eles são o suficiente, tá? Então, o que é que acontece quando eu estou fazendo isso daqui, né? Porque o que é uma variável? É um pedaço da sua memória, tudo bem? Então, eu vou desenhar aqui do lado, ó. É como se fosse assim, né? Ó, a minha memória, ó. Então, vou colocar aqui assim, mais ou menos aqui assim. Então, pronto. Aqui é como se fosse uma vila de casas, né? Aqui você tem umas casas que são menores e outras que são maiores, né? Por exemplo, suponha que quando você declarou aqui, né, o int x, tudo bem? Aí ele ficou bem aqui na sua memória, tudo bem? Escolheu aqui esse pedaço aqui, que era de 2 bytes, ok? Queria que ele tinha tamanho de 2 bytes e você colocou ele aqui, tá? Como eu falei também, ó, dentro da sua memória, né, aqui se a gente tomar que isso aqui é uma vila de casas, né, a gente tem o número de cada casa, né? Então vamos dizer assim, que esse aqui é a casa 1, aqui é a casa 2, aqui é a 3, aqui é a 4, aqui é a 5 e aqui é a 6. Então o endereço do X aqui, no caso, é esse camarada aqui, tá? Lembrando que aqui, né, ó, bem aqui na linha 6, ó, eu estou colocando o E comercial X. Então, o E comercial X, se eu estou levando em consideração que a minha memória está aqui do lado, então, no caso, o 6, tudo bem? Então, o 6 vai ser igual ao meu E comercial X, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, assim, ó, é de verde, então aqui, esse 6 aqui, ele vai ser igual ao meu E comercial, ok? Então, só para deixar um pouco claro o funcionamento dessa função scanf, né? Porque o que é que vai acontecer aqui, né? O usuário vai digitar um valor que é referente ao inteiro. Aí a função scanf ela vai pegar esse endereço aqui do x, ou seja, ele vai lá nessa casa que tem o número 6 aqui, né? E vai colocar esse valor lá dentro, né? Então, no caso, naquele primeiro caso eu digitei, acredito que um 10, né? Então, suponha que eu vou colocar 10 aqui dentro. Então, aqui eu estou preenchendo essa casa com 10. Tudo bem? Então, se, por exemplo, eu pegar agora um float, tudo bem? Então, o float eu vou colocar aqui um float f. Então esse float, ele vai ter uma casa maior do que essa casa do x, tudo bem? O x ele tem um tamanho, o float ele tem um tamanho maior, ou seja, deixa eu
Eu suponho que seja bem aqui assim, né? Então, o F, ele vai ser essa casa aqui, ó. Então, que é uma casa maior do que a do X, né? Então, por exemplo, o que é que vai acontecer se eu quero colocar um valor dentro desse F aí, só que é um número real, né? Só que eu não quero que o usuário que tenha digitado, eu mesmo quero colocar um valor aí. Então você vai colocar o F, recebe, aí você coloca o valor que você quiser. Tudo bem? Sei lá, como é float, né? Então você vai colocar 1.2, por exemplo. Então aqui seria o equivalente 1.2, não, desculpa, 10.2, que seria equivalente ao nosso 0,2, tá? Então quando você for, eu vou tirar aqui esse scanf, porque senão vai ficar pedindo direto. Para comentar, é só colocar o barra, né? Que ele vai comentar, tá? Então aqui simplesmente eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim o número real, né? Aí o %F. Lembra que o float ele é o F, né? Então tá aqui. É o %F. Então aí ele vai imprimir aqui o 10,222222. Para não sair essa ruma de 2, né, você pode escolher o número de casas decimais que você quer colocar a partir lá do float, né? Por exemplo, você coloca o ponto, aí você fala quantas casas você quer que saia, né? Por exemplo, 2, né? Então aqui ele vai sair com 2 casas decimais. Então, quando eu executar aqui, ó, ele só vai botar os 10,20, né? Porque eu peguei 2 casas depois da vírgula. Então, se fosse uma, por exemplo, ele de fato só iria sair 10,2. Ele não ia botar o zero depois. Ok? Então, outra forma aqui de você declarar logo esse float com 10 é simplesmente você colocar logo aqui assim, ó. Também é possível você fazer, tá? É a mesma coisa do que estava antes. Então aqui, basicamente, é isso, né? Quando você quer também, por exemplo, eu vou declarar um float que pode ser, por exemplo, as notas, né? Então tenho a nota 1, nota 2 e a nota 3. Tipo assim, você tirou só 10, né? Em todas as provas. Então como é que você faz para colocar 10 para todo mundo de uma vez só, né? Você bota o N1, recebe N2, que recebe o N3, que recebe o 10, né? Então fica 10,0, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o N1, né? Vamos ver se ele vai receber 10 aqui mesmo, o N1. Tá aqui, ó, ele recebeu 10. Então, real, 10. Então, é claro que se eu trocar aqui também por 2, vai ser a mesma coisa. Ó, foi a mesma coisa. Se for o 3 também vai ser a mesma coisa que é o 10, né? Porque todos receberam 10. Ok? Então, isso aqui é uma forma mais fácil de você colocar o mesmo valor em algumas variáveis. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são com os valores indefinidos. Tá? Por exemplo, aqui você tem esses 3 camaradas, né? Aí você bota que o N1 ele vai ser pode ser 10, né, também. 10. O N2 vai receber 5, por exemplo. Então 5.7, não sei. E o N3 eu vou colocar não, desculpa. Eu vou botar o N3 aqui para somar com esse camarada aqui. Então fica N3.
Aí o que foi que você fez aqui, né? Qual vai ser o valor de N2? Vamos ver aqui. Então, qual vai ser o valor de N2? Então, aqui, ó, o valor de N2 foi 5,7, tá? Mas qual é o problema aqui, professor? Qual é o problema aqui? É porque N3, ó, N3 eu não coloquei valor nenhum para ele. Então, seria equivalente, ó, a gente vir aqui na nossa memória, e vamos dizer que em vez do F estar aqui seria o nosso N3, tá? Então, o nosso N3 está aqui. Como eu não coloquei valor nenhum nele, assim, sempre na nossa memória fica alguma coisa. Então, aqui tem algum número aqui, tá? Porque eu não sei qual é esse número, tá? E isso a gente chama de lixo de memória, tá? Que é o lixo de memória. Então, esse lixo de memória aqui, você vai pegar ele e vai somar com 5,7, né? Naquele caso tinha dado, eu acredito que 0, né? Aí aqui você vai ter problemas, entendeu? Aí é por isso que muitas das vezes os nossos programas eles rodam certo e às vezes rodam errado, né? Porque às vezes vou sempre considerar que isso aqui vai ser 0. Mas nem sempre ele vai pegar um lixo de memória que sempre vai ser igual a 0, entendeu? Aí o dia que der diferente, o nosso programa ele não vai rodar direito. Aí como ele não vai rodar direito, você vai ter problemas com isso, tudo bem? Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Voltando aqui para os nossos slides, né? A gente vai agora para os operadores, tudo bem? Então a gente tem os relacionais e aritméticos. Então os relacionais basicamente é o menor que, maior que, o menor ou igual, então você bota o menor e igual depois o símbolo de igual, tudo bem? O maior é igual, você bota o maior depois o igual. O igual aqui a gente tem que entender como igual igual. Tudo bem? A gente viu lá na atribuição, né? Quando eu coloquei apenas um igual, ele se refere ao recebe, tudo bem? Então x recebe 10, então o f lá, né? O f recebe 10.0, ou seja, lá a gente vê f igual 10.0, você bota ponto e vírgula depois, né? Só que o entendimento que a gente tem é do recebe. Quando a gente quer se referir de fato ao igual, a gente tem que colocar dois iguais, tudo bem? Então, aqui é um dos nossos operadores relacionais. O diferente é o exclamação igual, ok? Então tem que ser exatamente nessa ordem que está aqui, tá? Se você colocar igual, aí depois colocar o exclamação já vai ser outra coisa, não vai ser o sinal de diferente não, tá? Os aritméticos, que basicamente é para você fazer divisão, multiplicação, subtração e soma, tá? Outro operador que a gente usa bastante também é o módulo, tudo bem? Que seria o módulo da divisão, tudo bem? Então você pega o módulo de um número por outro quando você quer pegar o resto da divisão. Fora esses, ainda tem os lógicos ainda. Okay? Então tem o I, que no caso são dois E comercial. Tem o OU, que são duas barras. Aqui a gente vê que é barra em pé, tudo bem? Se você colocar deitada para a direita, né, a barra, aí você vai estar comentando, tá? Então aí já vai ser comentário. Então aqui é a barra em pé mesmo, duas barras em pé. E a negação, que é simplesmente a exclamação, tudo bem? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, supondo que aqui você tem as suas notas, né? Eu vou colocar aqui algumas notas. Por exemplo, vai aqui colocar um 9. Eu vou colocar número fácil para fazer a conta, né? Então, pode ser 10 aqui mesmo, aqui um 9. Depois aqui eu vou dizer que o N3, que a nota N3 foi um 8, por exemplo.
Então aqui é para dar conta no final, para dar 9, né? Ok? Então fica o 10 mais 9. Aqui eu estou querendo calcular a média, tá? Então eu vou colocar um M aqui sendo a média. Tudo bem? Então como é que eu faço para utilizar aqueles operadores lá? Então a média vai ser a soma, né? Aí eu vou colocar, abre e fecha parêntese. Aí você tem o N1 mais N2 mais N3. Tudo bem? Para você efetuar essas somas primeiro. Depois, para fazer a subtração, vai ser o barra para o lado direito, é como se ele estivesse caindo para o lado direito. Você vai dividir por 3. Tudo bem? Você pode estar 3.0, porque isso aqui é um número real, né? Então, aqui você vai imprimir a média. Aí, quanto é que vai dar aqui, né, pessoal? Então, você tem 10 mais 9, aí você fica com 19, tudo bem? Aí, 19, né, mais 8, você vai ficar com 27. 27 dividido por 3 vai dar igual a 9. Tudo bem? Então, vamos ver aqui quanto é que dá. Pronto, ó, deu exatamente 9. Ok? Então, isso aqui é o que a gente pode usar, tudo bem? Então, só reforçando, né? Esse igual aqui que a gente coloca sozinho, a gente tem que entender ele como recebe, né? Então, o N1 recebe 10, ok? O N2 recebe 9. O N3 recebe 8. Ok? Então a gente tem que entender esse sinal só como o recebe. Porque o igual mesmo de verdade você tem que colocar 2 vezes. Ok? E para entender melhor esses operadores lógicos aqui embaixo e esses aqui também relacionais e esse módulo aqui também, a gente vai logo para a nossa... Desculpa, eu achava que a gente ia lá já para o nosso primeiro controle de fluxo, né? Mas não é. A gente vai para a nossa atribuição, incremento e decremento. Então, como é que a gente faz para a gente incrementar uma variável e decrementar uma variável? Tudo bem? A atribuição, basicamente, a gente já viu, né? Aqui você declara as variáveis, aqui estou declarando x e y como 2 inteiros, e estou colocando x para receber 5 e y receber 5. A gente já fez isso aqui com float, né? Então, acredito que tenha ficado claro, né? Então, a gente poderia fazer aqui, ó, na declaração logo, né? Em vez de colocar só x, y, né? A gente poderia colocar x recebe 5, vírgula, y recebe 5, ponto e vírgula, né? Então, claro, porque aqui eu não quero 0, né? Aqui está errado, né? Então, aqui seria 5, né? Para ficar igual, porque o x e o y, para ter o mesmo valor 5, aqui tinha que ser 5, né? Aqui no caso, x recebe y, que recebe 0, então eles vão receber 0. Ok? Então, isso aqui eu acredito que já esteja claro, né? Então, o incremento é quando você simplesmente bota a variável, aí ela recebe ela mesma, mais 1. Okay? Então, ele pega o valor que ele já, que ele já tem lá e vai incrementar desse modo. Tudo bem? Você bota mais 1 que vai dar certo. Ou então você bota, aqui no caso, o x que você quer incrementar, então você coloca o x mais, ou então mais x, ou então o x mais igual 1. Tudo bem? Isso aqui é uma forma de você fazer incremento. E claro, o decremento é simplesmente você colocar o menos, tá? Então aqui você tem a soma aqui embaixo, aqui você tem a subtração. Então vamos ver como é que isso fica, tá? Então aqui só para a gente entender melhor, né, o incremento, deixa eu tirar aqui. A gente tem a nossa variável aí, no caso, que é eu vou colocar aqui nesse m aqui, né? Então a gente já sabe que o m aqui, quando ele for calculado, ele vai ser 9, tudo bem? Aí eu vou dizer que essa variável m ela está aqui nesse espaço de memória, está aqui do lado, ó. E eu vou incrementar ela. Vamos supor que o professor, né, ele deu
um ponto para todos os alunos, né? Então, isso quer dizer que a sua média vai ser ela, né? Mais 1, tudo bem? Então, você vai fazer o incremento, né? Então, ela vai receber ela mais 1. Então, no caso, ela vai ficar... ela é 9 aqui quando ela for calculada. Quando ela receber o incremento, ela vai virar 10, né? Então, vamos ver aqui. Então, ó, você vê que ficou 10 aqui, né? E, claro, tem aquelas outras formas, né? Em vez de ser o M só, você pode botar o M++, que isso aqui a gente usa bastante também. Tá, ó, vai dar a mesma coisa, ó. Tá? Ou então o mais M. Ok. Mais M. Então, a mesma forma pode ser o menos também, tá? Então, se fosse M menos igual 1, tudo bem? Então, aqui seria para você decrementar. No caso, você ia para o 8, né? Porque eu estou colocando menos. Mas se aqui fosse mais, iria para 10, tudo bem? Aqui algo interessante aqui é que você pode botar aqui o valor que você quiser, né? Tipo, se aqui tiver 2 e aqui tiver o de multiplicação, então você pega a sua variável e vai multiplicá-la por 2, tá? Então, quanto é que vai dar? Vai dar 18, tudo bem? Ó? Porque aqui a gente sabe que é 9, né? Então aqui a gente vai multiplicar ela por 2, tudo bem? Então 9 vezes 2 dá 18. Então, isso aqui é uma forma de você fazer, mas, claro, é evidente que assim, no começo poucos usam isso, né? A gente usa mais assim mesmo, ó, que o M vai receber ele 2 vezes, ele mesmo, tudo bem? Aqui vai dar a mesma saída, ó, 18. Ok? E agora, né, finalmente a gente vai para o nosso controle de fluxo, a tomada de decisão, para a gente entender melhor um pouquinho aqueles operadores, né? Então, a gente vai para o if, né? Como é que a gente faz o if? Então, basicamente a gente bota if, abre e fecha parêntese, aí aqui a gente coloca uma expressão, tudo bem? De modo geral, uma expressão booleana, tá? Depois abre e fecha chaves, ok? Então, faça do jeito que está aqui, ó. Então, você abra a chave aqui em cima, fecha aqui embaixo, dê um tab aqui, né? Para ficar bem indentado. Aí você escreva o seu bloco de comandos aqui, o que você quer fazer, no caso, se essa expressão ela for verdadeira, tudo bem? Na verdade, se a expressão ela for 0, né? Então ele não vai fazer nada. Agora, se for qualquer outro valor, aí é que ele faz esse bloco de comando, tá? Então vamos entender isso aqui na prática. Então, como é que funciona aqui o if, né? Então eu vou tirar isso aqui e vou colocar ele aqui, ó. If. Aí aqui entre o parênteses, né, eu vou ter que colocar uma expressão, que seria essa expressão, por exemplo. Será que a sua média foi maior do que 7? Tudo bem? Aqui no caso a gente sabe que vai ser 9, né? Então, se isso aqui for verdadeiro, né, ele vai executar o bloco de comando que pode ser um printf, por exemplo. Você pode botar outro if aqui, por exemplo, né? Então, vamos colocar aqui, aprovado, né? Vou colocar um /n aqui também. Então, no caso, é para ele imprimir aprovado e depois imprimir esse real aqui, né? Real, aí você tem o valor que é 9, né? Então, está aqui, ó, aprovado. Então, ó, eu vou colocar o seguinte, deixa eu... maior ou igual a 7, né? Não é estritamente maior, não. Então, esse aqui seria maior ou igual a 7 para aprovado. Ok? Ó, no caso, se fosse 0, ok, essa expressão aqui, ó, eu vou colocar exatamente 0 aqui. Então, ele não vai executar esse camarada aqui. Ou seja, ele não vai imprimir o aprovado, tá? Mas se for qualquer outra coisa, né? Ó, se for um 10, por exemplo,
Ele já faz. Ó, aprovado. Só que aqui normalmente a gente bota uma expressão booleana, tá? Então, se o m for menor do que 5, aqui no caso não vai ser, né? Porque ele vai ser 9, né? Então aqui vai dar falso, né? E ele não vai executar isso aqui não, tá? Ok? Então, o número real, ele só imprimiu 9, né? Ele não imprimiu o aprovado, né? Então, vamos supor que o aluno, talvez ele fique de AF, né? Então, para ficar de AF, é o seguinte, a média, ela tem que ser pelo menos 4, né? Ou seja, a gente tem que M tem que ser maior ou igual a 4. E, aí como é que faz o I? 2 é comercial. E tem que ser menor do que 7. Tudo bem? Por quê? Porque maior ou igual a 7 você é aprovado. Se você tá nessa configuração aqui, então no caso você está de AF. No caso aqui não vai imprimir o AF, tudo bem? Mas a gente pode imprimir, a gente pode dar um jeito aqui que dê certo, né? Então aqui deu 9, então vamos baixar esse 10 aqui, por exemplo, para um 0, por exemplo. Aí aqui vai ficar 9 mais 8, que vai ficar 17, né? Aí, muito provavelmente, vai ficar de AF. Ó. Então, AF, a média, vai ficar 5,7. Tudo bem? Então, aqui ele entra. Ok? Então, esse aqui é o comando if. Outro comando muito parecido com if é o if-else. Tudo bem? Aqui, no caso, ele executa esse primeiro bloco de comandos, né? Se essa expressão for verdadeira. Se não, que é o else, ele vai executar o outro bloco de comandos, tudo bem? Então, se for verdadeiro, ou seja, se essa expressão aqui ela não for 0, então eu vou executar o primeiro aqui. Caso a expressão seja falsa, ou seja, se ela for 0, eu vou colocar o segundo, né? Porque às vezes a gente quer executar, né? Sempre, né? Então, dependendo lá da situação, eu faço uma coisa, se não for aquela situação, eu faço outra, tudo bem? Mas o fato é de que o if-else aqui, você tem certeza de que você sempre faz alguma coisa. Que é diferente lá do if, né? O if ele só faz se for verdadeiro, se for falso ele não vai fazer nada. Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Então aqui, ó, a gente pode tomar como exemplo para saber se um número é par ou ímpar, por exemplo, né? Então eu vou pegar esse printf aqui, né? Digite um número, né? Para a gente exemplificar melhor, tá? Vou apagar esses aqui que eu não vou precisar mais. Esse aqui também eu não vou precisar mais. Então, o usuário ele vai digitar um número e aqui no caso eu vou dizer se o número é par ou é ímpar. E como é que eu faço isso? Eu vou utilizar exatamente o módulo, tá? Então, se o x módulo 2 é igual a 0, então eu vou dizer que o número ele é par, né? Porque você pega o número, divide ele por 2. Se o resto der 0, é porque o número é par. Então, printf, número é par. Aí, caso contrário, ele vai ser ímpar, né? Então, aqui você vai ter o número é ímpar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos testar aqui os dois casos aqui, vai. Então, digitar um número, vamos dizer o 10. O 10, aí ele vai dizer o número é par. Ok? Tá aqui. Agora vamos
por exemplo, pegar o 21. 21 é ímpar, tudo bem? Então aqui é um exemplo do if-else. E o nosso próximo controle de fluxo, que no caso vai ser o para a construção de laço, a gente vai utilizar o while. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer o while? Então você escreve o while e entre parênteses você coloca a expressão e aqui dentro você vai colocar o bloco de comandos entre chaves. Tudo bem? Então, basicamente, esse bloco de comandos ele vai se repetir enquanto essa expressão aqui ela for verdadeira. Tudo bem? Ok, então vamos ver um exemplo. Voltando aqui, suponha que eu queira colocar, imprimir, sei lá, do 1 até 1000. Tudo bem? Então eu vou imprimir do 1 até 1000, mas como é que eu vou fazer isso? Tudo bem? Aí eu vou usar exatamente o while, tudo bem? Então, while, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves. Então, aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, o x, eu vou colocar para ele receber 0, tudo bem? Então, ele que vai ficar incrementando. Então, enquanto o x ele for menor ou igual do que 1000, né? Eu vou simplesmente botar o printf. Então, printf. Aí, para printar um número inteiro, eu tenho que colocar o %d. Eu vou colocar um do lado do outro, então eu vou colocar só um espaço. Não, eu não vou colocar enter, não. Ok? E aqui é evidente, para ficar fazendo sentido aqui, eu tenho que colocar o incremento do x. Ok? Então ele vai ser 0, depois vai ser 1, vai ser 2, até 1000, né? Vou colocar 1000 aqui em cima, botei 100 só. Então aqui como é que vai ser? Opa! Ó, você vê que deu problema aqui, não foi? Ó? Então vamos ver aqui. Deu problema porque eu simplesmente não falei, né, quem é o inteiro aqui. Aí ele está imprimindo qualquer coisa lá. Então aqui no caso vai ser x. Então esse foi o problema. Então aqui, ó, tá aqui, ele foi direitinho, ó, 0, 1, 2, 3, aí ele chegou até o 1000 aqui. Pronto, aí ele fez várias vezes, né? Então o laço, ele é utilizado quando você quer repetir algumas coisas várias vezes, né? Então aqui no caso, eu queria fazer essa repetição com esse incremento aqui do x. Tudo bem? Então, a gente vai para os outros laços agora. Então, o próximo laço, a gente vai ver o do while, tudo bem? Que é bem semelhante ao while, tudo bem? Só que aqui o do while, você tem o do, aí você tem abre e fecha parênteses, não, chaves. Aí dentro das chaves você vai colocar o bloco de comandos e depois que você vai colocar o while, tá? Aí dentro de parênteses você vai colocar a expressão, depois você coloca o ponto e vírgula. Tudo bem? Aqui no while você vê que nem ponto e vírgula tem. Mas qual é a diferença do while para o do while? O do while, ele vai executar pelo menos uma vez o bloco de comandos, independente de qualquer coisa, tudo bem? Aqui o while não, ele vai verificar primeiro a expressão, se ela for verdadeira, aqui eu vou fazer o bloco de comandos, tudo bem? Aqui não, aqui eu faço uma vez o bloco de comandos, depois eu vou ver se a expressão está verdadeira, tudo bem? Se ela estiver verdadeira, aí é que eu fico repetindo, tá? Mas o fato é que ele vai executar pelo menos uma vez o bloco de comandos. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, aqui, ó, se eu simplesmente pegar esse aqui, colocar aqui embaixo, depois eu ponho boto um ponto e vírgula e escrevo do aqui. Tudo bem? Basicamente, ele vai fazer a mesma coisa, só que aqui no caso ele faz pelo menos uma vez, tá? Então se eu executar aqui, ó, vai ser exatamente a mesma saída lá do outro, tá? Agora, o que é que vai diferenciar cada um, né? Porque o do while ele vai executar pelo menos uma vez, tudo bem? Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, em vez de ser
menor se eu colocar maior, ou seja, enquanto x for maior ou igual do que 1000, eu sei que ele começa com 0, tá? Mas o fato é que ele vai imprimir aqui, no caso, o 0, ele vai incrementar o x, que vai ser 1, aí quando ele chegar aqui, 1 é maior ou igual do que 1000, é falso, então ele não vai fazer mais nada, tudo bem? Então, ele vai fazer somente uma vez, ou seja, ele vai printar só o 0, como ele está fazendo aqui. Agora, se eu for fazer o while, por exemplo, vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui. Ó. Aí, a diferença é que ele não vai executar nada aqui, tudo bem? Ele não vai fazer absolutamente nada, porque ele vai ver que o x ele vai ser 0, né? E 0 é maior ou igual do que 1000? Não, então ele não vai fazer nada. Então aqui, ó, quando eu executar, ó, não fez nada. Simplesmente ele não printou nada. Tudo bem? Então essa é a diferença do while e do while, tá? Do while e o while. E o terceiro loop, né, que a gente vai ver aqui, o nosso terceiro laço, é o for, tudo bem? Então, o for, basicamente, você vai colocar for, aí abre e fecha parêntese, aí dentro do parêntese, você vai ter três expressões, tá? A primeira expressão seria a inicial, que é a primeira expressão que ele vai fazer, você vai separar por ponto e vírgula, depois você vai colocar uma expressão booleana, de verdadeiro ou falso, que quando ela for falso, ele vai parar de fazer o laço, tudo bem? E depois é a nossa expressão de incremento, tudo bem? Então, que ele vai incrementar após fazer cada iteração de laço. E entre chaves, você vai colocar o bloco de comandos, tudo bem? Que você quer que fique repetindo, tá? Então, vamos ver isso na prática. Então, vamos pegar esse exemplo aqui de você inserir na tela, né? Você colocar na tela do 0 até o 1000, a gente vai utilizar o for agora, tá? Então, o for, ele vai ter 3 expressões, tá? Depois aqui você vai colocar o bloco de comandos aqui. Tudo bem? Então, a primeira expressão é a inicial. Eu poderia colocar esse x recebe 0 aqui sendo a minha expressão inicial, tudo bem? Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser o x recebe 0. Depois, para parar, então, x menor igual a 1000. Tá? E a minha expressão de incremento é exatamente o x mais mais. E o printf aqui dentro, colocar o mesmo que estava lá antes, tá? Então, basicamente é o seguinte. A primeira coisa que ele faz aqui vai ser colocar o 0 no x. Pronto, ele só depois que ele fizer isso, ele não vai mais fazer isso. Então, ele só vai fazer isso uma única vez. Tudo bem? Depois, ele vai para essa expressão aqui, que é booleana. Tudo bem? Então, se ela for verdadeira, ele vai fazer o que está aqui no bloco de comandos. Tudo bem? Aí, depois que ele fizer o bloco de comandos, ele vai para nossa expressão de incremento, tá? Que aqui no caso é o x mais mais. Tudo bem? Ou seja, o x vai receber ele mais 1. Aí o que é que ele vai fazer depois? Ele vai verificar aqui, é verdadeiro? Bloco de comandos. Depois ele vai para o x mais mais. Aí continua sendo verdadeiro? Bloco de comandos, x mais mais. Aí ele vem para cá, é falso? Pronto, ele não faz mais nada, ok? Então, primeiro ele faz a expressão inicial, depois ele fica só na verificação da expressão booleana, bloco de comandos, incremento. Aí, booleano, expressão, não, desculpa, bloco de comandos, incremento. Aí, booleano, bloco de comandos, incremento. Então basicamente ele fica fazendo isso, tá? Então, aqui para dar
mesmo resultado lá. Ah, eu esqueci de novo de colocar o x aqui. Pronto. Então, aí ele vai dar aquela mesma saída lá do while, tudo bem? Então, basicamente, a gente pode tanto escolher o for quanto o while, tá? A gente percebeu aqui, ó, que equivalente a esse for aqui, se você for querer utilizar o while, você pode fazer assim, né? Ó, então, ele vai fazer uma vez aqui o x recebe 0, depois eu coloco o while aqui, ó, com essa expressão aqui, ó, né? E aqui eu vou colocar todo o bloco de comandos que está aqui dentro, ok? E depois a última instrução lá do bloco de comandos vai ser esse incremento aqui que tem no for, tá? Então eu boto ponto e vírgula aqui, que basicamente vai ser a mesma coisa, tudo bem? Então aqui eu estou fazendo aqui com for e aqui eu estou fazendo com while. Então basicamente você vê que é equivalente, tudo bem? Então eles são equivalentes. O que assim vai diferenciar cada um aqui vai ser o seu gosto, né? Às vezes você vai querer trabalhar mais com o for e às vezes você vai querer trabalhar mais com while, tudo bem? Mas cada um desses laços aqui você pode ver como a mesma coisa, tudo bem? Eles fazem, eles são equivalentes, tá? E aqui para finalizar, é claro, a gente vai para a nossa seleção, tudo bem? Que no caso é o nosso switch case. Então aqui é um exemplo do switch case. Então basicamente você coloca o switch, aqui você coloca uma variável, tudo bem? Um inteiro, um char. Entre parênteses, aqui no caso eu estou dizendo que é o x, tá? Aí você abre chave, tudo bem? Você fecha aqui, tudo bem? Então vamos sempre tentar fazer assim dessa forma, né? Muito bem identado, tá? Aí você vai para os seus casos, né? Aí caso o x ele seja o op1, ou seja, você vai colocar os comandos, né? Executados aqui quando você quer que o x ele seja o op1, tudo bem? Aí você dá um break aqui. Então, o que é break é quebrar. Então, aqui você quebra, aqui você para de fazer o que tem aqui no seu switch, tá? Aí por que isso? Porque se você não colocar o break, ele simplesmente vai continuar executando até o final, tá? Então você tem que botar break aqui. Então é case op1, aí você bota 2 pontos. Depois dos 2 pontos, bota os comandos que você quer executar aqui, caso o x seja igual ao op1. Depois você dá o break. Então, mesmo você faz aqui para o op2 e para o op3. Então, bota case op2, 2 pontos, comandos executados para o caso quando o x é igual ao op2, depois você dá o break, né? Faz a mesma coisa para o 3. Aqui você poderia ter o op4, op5, op10, 20, o que você quiser aqui, tá? Aqui eu só coloquei 3, mas é só para você ver que você pode colocar quantos você quiser. E claro, o default, né? O que é o default? Basicamente é o padrão. Então você coloca default, 2 pontos, aí o comando quando, aqui nesse caso, né? Quando o x ele é diferente do op1, quando ele é diferente do op2 e do op3 também. Ou seja, ele não é igual a nenhum dos 3 casos anteriores. Tudo bem? Então aqui você simplesmente fala isso, tudo bem? Então aí você dá um break aqui e pronto, tudo bem? Aí aqui você fez o seu switch case. Então aqui a gente pode ver mais ou menos como se fosse vários ifs aninhados aqui, tá? Então vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Então vamos fazer aqui talvez uma calculadora, vai? Então vamos colocar o x e o y, 2 inteiros. Aí eu vou colocar um char para ser a minha operação, tudo bem? Então eu vou pedir para o usuário digitar o que é a conta que ele quer fazer, tudo bem? Então digite
eu vou colocar assim, digite, aí eu vou colocar x, op, y. Ok? Aqui vocês entendem, né? Aí eu vou usar o switch case, né? Switch case, eu vou colocar o op. Claro, né? Eu tenho que colocar o scanf, né? Tem que o scanf. Aí ele vai pegar quem? Ele vai pegar um número inteiro. Depois ele vai pegar um char, que é o %C. Depois vai pegar outro inteiro. Então, primeiro ele vai colocar no x. O segundo ele vai colocar no op. E o terceiro ele vai colocar no y. Ok? Então, aqui como é que vai ser, né? Então, eu vou colocar os cases. Então, case, aqui como eu vou trabalhar com as operações, né, matemáticas, então eu vou colocar um char, tudo bem? Então, no caso de um char, que seria uma letra só, eu tenho que colocar entre aspas simples, tudo bem? Então, quando for frase, nome, eu vou colocar aspas duplas. Então, aqui como é simples, eu vou colocar entre aspas simples, ok? Então, 2 pontos. Aqui você faz o bloco de comandos, né? Então, eu vou colocar logo printf, né? Printf. Colocar assim, ó, igual. No caso, você vai colocar o número, a operação e outro número, né? Então, eu vou colocar igual. Aí, nesse caso aqui, eu vou querer a soma, né? Então, %d. Você coloca a soma de x mais y. X mais y. Aí, você depois dá um break. Então, esse aqui é o caso 1. Então, tem os outros casos também. Por exemplo, vou só copiar e colar aqui, né? Então, eu vou colocar um menos, por exemplo. Então, aqui vai ser menos. Eu vou colocar multiplicação para ser um asterisco, né? E a divisão para ser o barra. E pode acontecer de não ser uma operação válida, então não vou conseguir fazer. Tudo bem? Então, tem que colocar o default. Aí, eu simplesmente coloco operação inválida, né? Então, P inválido. Eu dou um break aqui também. Tudo bem? Então, vamos ver se a nossa calculadora vai funcionar. Então, tá aqui. Digite x, op, y. Vamos colocar 3 mais... Deixa eu colocar. Assim fica melhor para vocês, né? X. Então, eu vou colocar x mais 5. Então, igual 8. Tudo bem? Se eu for colocar, por exemplo... Deixa eu aumentar mais isso aqui, tá? Que eu descobri isso aqui sem querer. Na verdade, eu não sabia. Então, x... Eu vou colocar x asterisco 5. Aí dá igual a 15, ó. Agora eu vou colocar uma operação que não é válida. Tudo bem? Então eu vou colocar, sei lá, 4, tá, x aqui, como se a pessoa tivesse confundido, né? Que o x seria uma operação de multiplicação, né? Aí é para colocar OP inválido. Ok? Então, basicamente é isso, tá?
aqui a gente finaliza a nossa aula. Aqui, o livro que eu segui foi esse daqui, tá? E é isso. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.